Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Alô, amigos, senhoras e senhores, bom dia. Nosso abraço para você que nos prestigia com sua audiência, o nosso carinho, muito obrigado pela audiência. Estamos a postos aqui, iniciando mais um programa Paulo Brito no ar, correspondente à quarta-feira. Hoje, virando a folhinha, destacamos dia 24 de fevereiro de 2021, em plena quaresma. Você está comendo muita carne ou muito bacalhau ou não está comendo absolutamente nada? Mas estamos a postos aqui. Esse programa tem a direção de Débora Rayane Barbosa, a produção dela também. Nós assumimos aqui o comando, Paulo Brito, sou eu mesmo, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, Departamento Jurídico, doutora Érica Apolinário, doutor César Rosa Aguiar e também doutor Jorge Almeida. Nós contamos com a participação especial de Walter Pacelli, o Chapeuzinho, e também aí a colaboração toda especial de Cássio Bettini falando sobre tecnologia. Márcia Franco, Departamento de Jornalismo nosso, assume lá no Palácio dos Bandeirantes a assessoria de imprensa. Também a participação de Gilmar Freitas Carvalho, de Buritama, e a Andréia de Oliveira em Penápolis e Edilson Santos na cidade de Glicério. Nosso abraço para você, Marquinhos Serelepe, que nos prestigia com seu carinho, ele que é a grande audiência lá na cidade de Araçatuba, da Rádio Nova Brasil, antiga Rádio Cultura. O Marquinhos Serelepe, um abraço muito grande e parabéns pela grande audiência. Estamos a postos aqui. Débora, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham e uma excelente quarta-feira para todos. Exatamente, uma boa quarta-feira para todos nós que prestigiam. Compartilhe o nosso programa. Se quiser mandar um zap, quiser participar, 997-33-1210. 997-33-1210. Manda um zap para a gente dizendo como é que está vendo o programa, o que você acha do programa. Pode criticar à vontade, pode elogiar bastante e será um prazer muito grande mostrar aqui o seu zap. Mostra também aí, se quiser fazer um vídeo, faça um vídeo que nós compartilharemos aqui no nosso programa. É só mandar o vídeo e agradecemos o seu carinho. De qualquer parte onde você estiver, participe do nosso programa, que tem apoio todo especial da Engeune Engenharia, Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença, a Luxe Jeans e a Luxe Tecidos e Confecções. E atenção, a grande promoção de a Luxe Tecidos e Confecções da Siqueira Campos 569 aproveitem, bermudas e calças a R$ 29,90. A grande promoção de a Luxe Tecidos e Confecções da Siqueira Campos é calças e bermudas R$ 29,90. Aproveite. Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença, Lalo Kid, Lalo Homem e Alto Posto Lalo. Também conosco nessa caminhada, Birigui Piscinas, IOB, Instituto de Óleos Birigui e Empório Biju. Grande promoção nesta semana na Rua Saudades 520. Também conosco aqui, Morena Móveis, grandes facilidades de pagamento para você comprar em Morena Móveis. São 3 lojas para você. Santa Casa Clínica. Esse plano eu recomendo, esse plano é bom demais. Santa Casa Clínicas, o plano de saúde, o melhor plano que tem para você, sua família e sua empresa, é o plano Santa Casas Clínicas. Aqui à frente, 24 anos em Birigui, direção do Carmo Gonçalves de Oliveira, Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Birigui, Brejo Alegre, Associação Comercial e Industrial de Birigui. Também conosco nessa caminhada, aqui agradecemos carinhosamente a Engeune Engenharia, direção do doutor Sérgio Doná, do Ilha e do Rochinha. Lembrando então, Débora, que hoje, lá em Aluche da Siqueira Campos, nós temos aí calças e bermudas, ou bermudas e calças, só R$ 29,90. Qualquer dúvida, está lá a Arlete para dar toda a informação.
Grande promoção, então, ou em Aluche, tecidos e confecções da Siqueira Campos, calças e bermudas R$ 29,90. Bermudas e calças R$ 29,90. As manchetes que valem por notícias. A Débora traz as primeiras amostras do programa de hoje, Débora. Isso, Paulo. Butantan começa a distribuir novas doses da Coronavac. Prefeitura repassará 530 mil para a Santa Casa de Birigui para fazer os pagamentos dos médicos do pronto-socorro municipal. E o prefeito Leandro Maffez garante o piso nacional aos agentes de saúde e endemias. Também destacando aí que a Câmara Municipal de Birigui continua lacrada, fechada. Só volta às atividades no próximo dia 4 de março. Destacando eleições para a escolha da nova diretoria do Cisema, Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Araçatuba, será no próximo sábado. 2 chapas estão concorrendo. A chapa 1, liderada pela atual diretoria, e a chapa 2, que vai disputar as eleições como a liminar, que tem como candidata a presidente a Sandra do SAMU. Portanto, a eleição para a escolha da nova diretoria do Cisema em Araçatuba será sábado agora, dia 27, no horário das 9 até as 3 horas da tarde, na sede do sindicato. Destacando também, e atenção, uma super notícia em torno da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. A qualquer momento estaremos dando em primeiríssima mão uma informação da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. O presidente da Irmandade, Miguel Ribeiro, vai se pronunciar daqui a pouco. Portanto, aguardem uma expectativa total em torno de uma informação importante, importantíssima. Daqui a pouco, Miguel Ribeiro traz a informação precisa e exata da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Portanto, fiquem atentos ao nosso programa. E destacando também, Walter Pacelli Chapeuzinho, em nome de Lalo Calçados e Esportes. O detalhe que faz a diferença e as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nesta quarta-feira. Hoje é quarta-feira. A novidade que eu tenho aqui, eu vou começar pelo Bandeirantes Esporte Clube, viu, Paulo Brito? Diretoria do Bandeirantes Esporte Clube, presidente do Bandeirante, correm atrás dos laudos para liberar o estádio Pedro Marim Berbel para o Bandeirante dia 7 de março estrear contra o Noroeste, viu? Tá uma correria danada no estado do Pedrão. O presidente Ademir Ued de Oliveira está correndo atrás dos laudos, exatamente. E o pessoal está exigindo muita coisa no estádio do Pedrão, viu, Paulo Brito? Para o Bandeirante fazer a estreia no dia 7 de março. No Santos, chega o novo técnico do Santos, Rael Roland, é o novo técnico do Santos. O Palmeiras joga amanhã com o Atlético Mineiro, é um amistoso, pensando domingo na Copa do Brasil contra a equipe do Grêmio. O Corinthians já começa a dispensar alguns jogadores. O São Paulo, a pressão aumenta, torcida pede a 4ª posição. Se o São Paulo não classificar, aí o bicho pode pegar. É isso aí, Paulo Brito, são essas novidades que nós temos nesta quarta-feira no meu destaque. Mas já eu volto com mais novidades aqui na rádio do Paulo Brito. Daí, senhoras e senhores, Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe aí as amostras do nosso programa. Estamos nessa expectativa em torno da grande informação em relação à Santa Casa de Misericórdia de Birigui, que será dada daqui a pouquinho através do presidente da Irmandade, Miguel Ribeiro. Portanto, em primeira mão, fiquem atentos aí a essa informação de interesse geral. E queremos destacar também que o vereador mais votado em Buritama, na eleição passada, o nosso querido Anísio, já está aqui nos nossos estúdios e daqui a pouco ele conversa com toda a população de Buritama, região e Birigui também no nosso canal Paulo Brito. O destaque todo especial também para o dia de hoje é em relação à boa notícia. Demorou um pouco, atrasou um pouco, precisou sair na mídia para que houvesse alguma providência. A Prefeitura Municipal de Birigui, em relação à greve dos médicos do pronto-socorro, resolveu colocar a mão no cofre e acertar a situação.
a notícia vem aí, a Débora trazendo aí a notícia a respeito do acerto que a Prefeitura prometeu realizar no dia de hoje com os médicos do Pronto-Socorro Municipal, Débora. Prefeitura repassará 530 mil para a Santa Casa de Birigui pagar médicos do pronto-socorro. A Prefeitura de Birigui repassará 530 mil para a OSS Santa Casa de Misericórdia de Birigui nesta quarta-feira para pagamento dos salários atrasados dos médicos que prestam serviço no pronto-socorro municipal e que entraram em greve nesta segunda-feira. Segundo informou a assessoria de imprensa, o acordo foi firmado no início da tarde de hoje. Em reunião com representantes dos profissionais da saúde, a direção da OSS e o prefeito Leandro Maffez na sede administrativa. Os médicos teriam aceitado encerrar a paralisação que teve início ontem, quando foram suspensos os atendimentos não emergenciais na unidade de saúde. Em nota, a administração municipal destacou que cumpriu integralmente o acordo firmado no início do mês, com o repasse de 2,4 milhões referentes ao convênio de subvenção social. No dia 5 de fevereiro foi efetuado o pagamento de R$1 milhão e no dia 9 foi repassado mais 450 mil. Já nesta terça-feira foi pago mais 103 mil, além disso a Secretaria de Finanças também pagou 461 mil no dia 19 para a Santa Casa, referente ao saldo devedor de agosto de 2020. A Prefeitura de Birigui não tem poupado esforço para saldar todos os débitos existentes de 2020, reformou em nota. Tá aí, senhoras e senhores, pelo menos uma boa notícia em torno aí do acerto. Afinal de contas, os médicos trabalharam, como trabalharam, estavam trabalhando e nada de dinheiro aparecer na conta. 84 dias, significa dizer que dezembro, janeiro, fevereiro, sem receberem pagamentos, resolveram cruzar os braços e a Prefeitura, então, através do prefeito municipal, resolveu abrir o cofre. Agora, uma pergunta meia besta, viu? Se a Prefeitura contratou uma empresa de Araraquara, uma OS, para cuidar do pronto-socorro, por que a Prefeitura tem que fazer socorro imediatamente, sendo que a responsabilidade passaria a ser da essa OSS? Ou será que vamos cair no novo conto do Confiança? Vocês se lembram do Confiança? O Confiança chegou aqui e até hoje a Prefeitura paga precatórios aí de um contrato mal feito, e na oportunidade, quem era o responsável pela Secretaria da Saúde é o atual diretor da Saúde adjunto, teu amigo Roque Bonfim, que também foi ele um dos responsáveis de ter trazido a Confiança para Birigui na gestão do Wilson Carlos Rodrigues Borini. Então agora trouxeram essa empresa de Araraquara, dizem que ela não tem aí uma determinação para fazer esse tipo de contrato, deveria ter pelo menos 3 anos de atividades, o que ela não teria, e automaticamente fica nessa decisão. Se ela foi contratada por um valor grande e excelente para ela, bom também para a cidade se fosse bem atendido, e agora, nesse apagar dos fogos, o prefeito, além de ter que correr atrás de bandido e ladrão de celular, tem que também correr para acertar a situação do pronto-socorro municipal. Parabéns aí à iniciativa do prefeito e mais parabéns aos médicos que aguentaram até agora, e numa situação dessa aí, gente, a gente tem que correr. Anizinho já está com a gente aqui, mas estamos aguardando uma informação direto da Santa Casa Misericórdia. Já está por aí o Miguel? Ainda não, o Miguel deve estar se pronunciando para que ele possa dar essa notícia também. Nós vamos rapidamente ter uma cortina comercial, lembrando que hoje, lá no Aluche Jeans, tem calças e bermudas a R$ 29,90. Calças e bermudas a R$ 29,90, só no Aluche, ali da Siqueira Campos, 569. É lá, Arlete, a Sul, o Oswaldo, o Ronaldo, a equipe toda, a Apostos lá, a Marli, para dar um atendimento todo especial. Calças e bermudas, R$ 29,90, ali no Aluche hoje. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas,
produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia, 1903. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Tá aí, senhoras e senhores, a grande promoção, a estupenda promoção do Aluche Jeans. A Aluche Jeans tem jeans a R$ 59,90. Não confundem, Aluche Jeans, jeans a R$ 59,90. E também aí, agora na promoção do Aluche da Figueira Campos, calças e bermudas R$ 29,90. O Plano Santa Casa Clínica chegou e está acontecendo e vai acontecer e é o maior sucesso na cidade. Faça também o Plano Santa Casas Clínicas, fazendo com que seja beneficiado você, sua família, sua empresa e um plano de segurança total. E, aliás, no linguajar popular é o plano mais barato que tem, viu? Porque tem plano de saúde aí, meu filho, se você pagar o primeiro mês, no segundo mês você fica preocupado, viu? No terceiro, então, você manda cancelar. Então, o Santa Casas Clínicas, não, é muito mais facilidade, muito mais vantagem para você. Santa Casas Clínicas, é só ligar lá para o 3649-6020, que a equipe, sob o comando Paulo Moreno, está atenta para dar todas as informações para você. Nós temos o privilégio hoje, senhoras e senhores, de ter aqui um batalhador lá da cidade de Buritama, e, sem dúvida nenhuma, um grande líder político. Bastante conhecido em Birigui, bastante conhecido na região e mais conhecido lá em Buritama. Carinhosamente chamado de Anizinho, o Anísio Antônio da Silva. Anizinho já foi secretário de prefeito, já foi... O que ele não foi lá, hein? Ele só não carregou telha na cerâmica do Isair, né? Mas o resto acho que ele já fez tudo lá em Buritama. E hoje ele está com a gente aqui, graças a Deus... Graças à proteção de Deus, hoje ele está bem, viu? Ele passou um susto, assustou a veinha, foram para Rio Preto, mas graças a Deus está firme e forte. Anizinho, bom dia, obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes, pessoal que nos acompanha, tenham todos um bom dia. E é um prazer enorme estar aqui com você, mais uma vez, né? São várias vezes que a gente se encontrou aí em programas de rádio, e sempre é um prazer enorme estar aqui diante de você, um dos jornalistas mais reconhecidos da nossa região. Falou Paulo Brito, todo mundo sabe quem é, e é sinônimo de audiência. Então é um prazer sempre grande estar aqui atendendo o teu convite. Como é que você está, Nizinho? Paulo, estou bem, realmente a gente passamos por um momento complicado, né? Eu perdi uma filha em novembro, e depois, logo no início de novembro, depois disso, agora em começo de janeiro, eu e minha esposa fomos acometidos aí pela Covid, e não foi daquela boazinha não, foi da brava, né? Certo. Nós ficamos 18 dias em hospital, não tivemos que ser entubados, graças a Deus, devido à eficiência da equipe do Hospital Beneficência Portuguesa de Rio Preto. E graças a Deus hoje nós estamos já em recuperação, passando ainda por fisioterapia, ainda estamos com medicação, mas graças a Deus recuperados e trabalhando. Arezinho, por que você mudou de Buritama? Ficou fora de Buritama? Por quê? Ô Paulo, ganhar dinheiro, mais dinheiro. Não, Paulo, é o seguinte, eu tenho uma filha que com 18 anos ela foi acometida de lúpus, que é uma doença reumática que acomete principalmente em mulheres.
e essa doença fez com que ela perdesse os 2 rins. Então ela foi para a hemodiálise, ficou 1 ano na hemodiálise, a minha esposa doou um rim para ela. Ela ficou 10 anos com o rim da minha esposa, depois de 10 anos o rim parou, aí eu doei. Certo. E aí, depois de ficar 8 anos na administração do prefeito Isaer, como diretor de planejamento, eu perdi a eleição em 2016, eu fui candidato a prefeito, e resolvi... Você deixou de ganhar? Deixei de ganhar. Ah, bom. E quando foi em 2017, início de 2017, graças a Deus, eu fiquei 4 anos com minha filha, fui trabalhar lá na região de Rio Preto, né? Trabalhei em alguns municípios lá, ajudando nas administrações, e fiquei esse tempo em Rio Preto, e graças a Deus foi os 4 anos que eu convivi mais de perto com ela, né? Deixei de lado a vida política e retornei agora, né, no final de 2020, e resolvi ser candidato a vereador. Fiquei feliz com a votação, foi uma campanha que praticamente eu não fui para a rua, né, por esse período de UTI da minha filha e de tudo que aconteceu. Mas graças a Deus fui o mais votado, graças aos amigos que a gente deixou, né, e graças ao trabalho que foi desenvolvido lá atrás. Fui candidato pelo PSD, a gente não apoiou nenhum dos 2 candidatos que saíram lá, que foi o Rodrigo, que foi eleito, e o Marcos Mendes. E eu saí, o PSD, que é o meu partido dos 55, ele saiu só com 6 candidatos a vereadores, porém bandeira branca, sem vínculos com os candidatos a prefeitos. E graças a Deus fui eleito, e isso me dá uma liberdade muito grande agora de trabalhar. Porque eu não tenho vínculo com a administração, eu não tenho nenhum compromisso com o prefeito, meu compromisso é só com o povo. E eu já iniciei uma luta aí muito grande com relação ao atendimento às pessoas que são acometidas de Covid, porque eu acho que tudo na vida da gente, Paulo, tem um porquê. Exato. E no dia 10 de janeiro, foi quando nós tivemos os primeiros sintomas da Covid, 10 dias de vereador. Né? E, por exemplo, eu moro em frente à Santa Casa, e eu não tinha ainda me tocado desses 10 dias de vereador, de ver como as pessoas estavam sendo atendidas lá. Mas depois que aconteceu comigo e a minha esposa, que eu vi a gravidade, né, que tão logo eu comecei a ter condições de operar o aparelho celular, eu comecei a ver com os amigos como é que estava sendo, e vi que precisava de chamar a atenção da administração pública para a maneira que estava sendo encarado o atendimento, né, o enfrentamento, né, da Covid, como diz aí o Ministério da Saúde. E vi que precisa melhorar, já fiz uma indicação, foi um pouco polêmico já desde o início, mas eu estou continuando nessa luta porque é o seguinte: Buritama tem dinheiro para atender o paciente de Covid, desde a abordagem inicial, durante a internação e o pós. Porque, por exemplo, o Covid, Paulo, apesar de ter toda essa politização que teve no Brasil, essa questão do governador querendo ser o salvador da pátria, essa questão do presidente da República negar que existia uma pandemia, e infelizmente o brasileiro ainda tem político de estimação, ele fica torcendo para um ou para outro, e tivemos pessoas às vezes morrendo aí porque o médico que está cuidando não consegue entubar, né? Porque hoje você percebe que os médicos que atendem SUS, principalmente nos pronto atendimentos, são os médicos que estão saindo de faculdade, porque é os que estão dispostos a encarar isso daí, e é os que estão dispostos a receber menos, né? Então, em Buritama a gente teve esse problema de médico plantonista tá passando visita em paciente internado, né? E com a prefeitura com 5 milhões em conta, que foi repassado pelo governo federal, e a gente não tem lá um pneumologista para olhar esses pacientes. Nós estamos cobrando isso, né? E o Covid, Paulo, é uma doença totalmente diferente. Por exemplo, apesar da equipe médica que cuidou de mim ser excelente, o médico ser muito bom, o cara ser professor de faculdade e tudo mais, mas eu dou 60% da minha recuperação para o pessoal da fisioterapia.
que foi quem me colocou em aparelho para dilatar meu pulmão, que me fez aumentar a minha saturação, sabe? Então, por exemplo... Teve um conjunto, então? Não, tem que ser uma equipe. Eu conheço pessoa que morreu de Covid, quer dizer, conheci, porque ficou com medo de ir no hospital. Porque realmente é uma doença que mexe muito o emocional. Porque você liga a televisão e fala, ó, a média de morte está acima de 1.000, está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Então, quando você pega a Covid, num primeiro momento, você fala, não vai ser nada, vai dar tudo certo. Num segundo momento, que a coisa complica, aí você fica desesperado. Você fala, agora eu vou ser entubado. E aí tem aquela dificuldade de você tomar a decisão de ir no médico, de ir para o hospital, de procurar um pronto atendimento. Você fala, pô, vamos entubar. Aí você fica adiando. Eu conheço pessoas que quando chegou, já foi direto para o tubo e morreu. Então, por exemplo, eu acho, por exemplo, a estratégia de saúde da família, que todas as unidades básicas de saúde têm, deveria contar, por exemplo, com um psicólogo para acompanhar, por exemplo, a equipe de enfermagem e o médico. Porque você bota o saturador, você está saturando abaixo de 90 e você não quer ir para o hospital, precisa de um psicólogo. Chegar lá e falar, Paulo, você não vai ser entubado, você precisa ir. Que às vezes o médico não tem nem tempo, porque ele tem mais coisa para fazer. A enfermagem também. Nesse momento, o psicólogo é muito importante, essa abordagem inicial. E se você pegar, por exemplo, a Prefeitura de Boitama, nós temos psicólogos excelentes lá, já na rede. Não há necessidade de gastar com isso, né? E isso, eu não sei por que não é feito, né? Parece que está melhorando, até prometi que vou fazer uma visita no serviço, parece que estão melhorando isso. Aí, durante a internação, mesma coisa. Você tem que ter um médico atualizado nessa doença. Por exemplo, eu e minha esposa, nós ficamos no mesmo quarto, o mesmo médico, a mesma equipe. A medicação que usaram em mim é diferente do que foi usado na minha esposa, porque eu acometi pulmão. Ela já ficou mais na fadiga muscular. E as medicações eram diferentes. Então, não dá para tratar Covid com o que o pessoal vinha fazendo no SUS. Porque existe, Paulo, eu não tenho medo de falar isso, porque você sabe o tempo que eu trabalhei dentro de hospital, eu conheço bem. Existe dentro do serviço de saúde público uma máfia que quer jogar você para o particular. Que você chega lá com uma vesícula inflamada e ele faz de tudo. Por exemplo, eu conheço gente que toma Buscopan na veia aí há 6 meses porque o SUS não opera uma vesícula, porque o médico quer que você pague particular para ele. Então essas coisas eu estou abraçando, vou trabalhar bastante em cima disso. No caso, por exemplo, do enfrentamento da Covid, é um caso é simples. É só fazer uma conta, ver quem tem plano de saúde ou pagou particular e ver no SUS. Você vai ver que morreu muito mais gente no SUS. Muito mais gente no SUS. E dinheiro tem. Porque o governo Bolsonaro, por exemplo, para Boritama, 5 milhões, já era para Santa Casa lá ter uma usina de oxigênio que custa menos de 500 mil, já era para ter a fisioterapia. Senhor, ontem, quando começamos a anunciar a sua presença, o cidadão me ligou aí e falou, escuta, pede para o Anizinho falar se ele sabe da real situação da Santa Casa de Boritama. O médico que atende no plantão de pronto-socorro atende também como plantonista da Santa Casa. E a dívida da Santa Casa de Boritama é impagável e o atendimento é horrível. Uma pessoa ficou lá 10 dias, diz que o médico passou 2 vezes só, teve que trazer para Birigui. Você sabe da real situação da Santa Casa? É isso mesmo? Ô Paulo, não sei ainda, né? Santa Casa é uma entidade que por muito tempo foi minha vida. Eu conheço bem a Santa Casa. O que eu posso te falar é que o último provedor da Santa Casa que eu acompanhei foi o seu João Gonzalez Munhoz, num período que tinha uma briga com o prefeito, que o prefeito ficou 3 anos e meio sem repassar recursos para a Santa Casa. E mesmo assim, o médico do ponto-socorro era um e o médico que passava visita e internação era outro. Se você pegar, nos últimos 4 anos, o valor que o prefeito passou para a Santa Casa de Boritama hoje, você vai ver que não dá para você reclamar do prefeito, porque é muito dinheiro. Então está faltando gestão.
Então, não sei, eu seria leviano de falar o que está acontecendo. O que eu posso te falar, que em 2009, chegou um cidadão em Buritama, ele tinha uma fazenda lá, mas ele é de São Paulo, e começou a montar um tal de projeto futuro para Santa Casa. E falou de Bradesco, show de Ivete Sangalo, ele ia arrumar dinheiro de todos os cantos. E eu lembro que na Assembleia eu fui contra, porque o projeto dele era lindo, mas ele não mostrava de onde viriam os recursos. Eu falei que sem saber de onde viriam os recursos, não tinha como, porque eu sabia. O que eles fizeram? Ô Paulo, você pegar a Santa Casa de Buritama hoje, você vai ver que prédio, hoje no hospital, a Santa Casa tem que ser cada vez menor. Por quê? Porque evoluiu a medicina. Eu sou da época que eu trabalhava de atendente de enfermagem no hospital, que para tratar uma infecção de urina, você tinha que ser internado. Então você ficava lá 7 dias tomando gentamicina no músculo. Você saía do hospital todo picado. Hoje, 2 comprimidinhos no consultório, o médico te prescreve, você não interna mais para isso. A pediatria da Santa Casa de Buritama tinha 30 leitos, porque naquela época não tinha. A questão sanitária não era boa, não tinha, era esgoto a céu aberto. Então, por exemplo, as diarreias, as infecções intestinais, as gripes nas crianças eram muito mais, então internava muito. Hoje não interna pediatria, muito pouco, porque evoluiu em todos os sentidos, evoluiu essa questão aí de esgoto sanitário, toda essa questão de água tratada, hoje todo mundo tem isso em casa, né? E evoluiu também a ciência na questão dos medicamentos. Hoje, por exemplo, um amigdalite você trata 3 dias com azitromicina. E naquela época tinha que ficar no hospital tomando injeção, né? Era quase tudo à base de penicilina. Depois que veio a cefalosporina, e aí começou, hoje está muito mais fácil tratar essas infecções. E o que os caras fizeram? Ninguém entendia nada de hospital. E a gente saiu para dar espaço para que eles fizessem essa mudança. Só que essa mudança, Paulo, em vez de ajudar, encareceu muito o custo do hospital, né? Depois esse pessoal saiu, não sei te falar quanto é a dívida da Santa Casa, só que eu posso te falar o seguinte, a folha da Santa Casa, com certeza, ela está inchada, porque é muito compromisso político que está sendo atendido lá, né? Vamos ver se aos poucos a gente consegue ver isso, mas a diretoria que está lá são pessoas boas, eu só não sei... você me perguntar isso que está acontecendo aí, do plantonista atender internação, isso estava acontecendo, parece que depois da indicação que eu fiz na Câmara e falei que eu ia cobrar, parece que já arrumaram. Né? Então existia. Existia. Agora, a situação de Santa Casa é uma situação que a gente vai ter que apurar. Né? Há uma série de medidas que tomaram na saúde nos últimos 4 anos que não dá para entender. Então não dá para falar ainda enquanto a gente não entender, porque tive 3 sessões na Câmara, eu tomei posse no dia 1º de janeiro, fiquei metade de um mês fora sem condições de trabalhar, mas o que eu falo aí para os cidadãos de Buritamense, para o pessoal de Buritama, é que a ideia é a transparência. E a ideia de todos os vereadores lá é essa, pelo menos no discurso os vereadores estão falando, que vão abrir, que querem trabalhar, que o melhor para Buritama tem que acontecer. Então, eu acho que nesse sentido nós vamos ter uma Câmara que realmente vai trabalhar para o povo. Você é um sozinho lá contra a situação ou vai ser uma oposição ferrenha? Paulo, menos sendo um só. Quando terminou a eleição, no começo de janeiro, no final de dezembro, tanto o prefeito Rodrigo como o vice-prefeito Luciano me ligaram. Vamos trabalhar junto. Eu falei, olha, eu não sou oposição, eu só não quero que vocês mandem bola quadrada para a Câmara, porque eu vou defender o povo, eu não tenho compromisso nenhum em defender. Por exemplo, Paulo, eu não tenho compromisso nenhum com o Rodrigo. Agora eu tenho um compromisso com o povo, inclusive foi o lema da minha campanha. Eu gravava vídeos, por exemplo, eu estava em Rio Preto, minha filha no TI, eu gravava vídeos, falava de alguns assuntos, e sempre foi, meu compromisso é com o povo. E aí fiquei esperando, eles fizeram uma reunião com os vereadores em janeiro, e já não me convidaram. Chama e não convida. Aí depois parece que fizeram várias reuniões com os vereadores, e eu e o André do PMDB, também não está sendo convidado para fazer essas reuniões.
Bom, para mim não tem problema nenhum. Até porque eu não sou vereador de gabinete. Eu não tenho que pedir nada para mim, nada para emprego para ninguém, né? Só que eu preciso cumprir aquilo que eu combinei com a população, né? Agora, a oposição ferrenha não, eu sou do diálogo, eu quero conversar. O problema é quando não te dão a oportunidade do diálogo, né? Então, você quer conversar, você não quer negociar. Não, eu não tenho nada para pedir. Entendeu? Eu nunca tive isso. Você lembra quando eu fui vereador da outra vez? Que era o Messias, o prefeito, que era começou mais ou menos desse jeito, né? Deixaram determinados vereadores para lá e acha que dá para tocar desse jeito. Tá tudo certo. O que for bom para o Buritama, igual tinha lá uma... Deixa os vereadores do Isaí para lá e fica os nossos para cá. Então. Até porque o Isaí, ele não... O Isaí nem está em política mais, né? O Isaí está cuidando lá da vida dele. Graças a Deus está muito bem de saúde. Conversei com o Isaí semana passada, fiquei muito feliz. Mas é o seguinte, o Isaí também não está... Lá não tem oposição, Paulo. Eu até acho que estão perdendo a oportunidade de... Fazer um time só. Apesar que teria que ser um time só, mas teria que corrigir. Por exemplo, olha o que aconteceu agora no início do ano. Tirar o zagueiro e colocar de centroavante. Vai pegar o centroavante. Eu acho que acertar, né? Eu acho que precisa, por exemplo, virar a página. Foi uma briga danada lá, mas a oposição lá teve uma briga de cassação, caça vereador consegue na justiça, sabe? Com isso o Buritama ficou parado. Essa briga aí e agora tem um pessoal que está magoado, sabe? O pessoal ganhou a eleição e ainda está magoado. Mas isso eu acho que passa com o tempo, mas é briga que eu não tenho nada a ver com isso, nem Buritama e Otávio. Mas veja bem, no início de janeiro, eu e o André, o vereador André, o André do Zé Carlão, o indexador do IPTU lá é o IGPM, que está na lei é a lei que está lá, ainda está lá, é o IGPM. O IGPM deu 23 e alguma coisa de correção. Totalmente fora da realidade do que a população ganhou nesse último ano, que todo mundo sabe que nessa pandemia aí todo mundo perdeu. O comércio, as fábricas, desemprego danado. E o que ajudou aí foi o auxílio do governo federal, que você viu a falta que está fazendo agora nesse início de ano. E aí como é que vai chegar um carnê de IPTU na tua casa registrado em 23,5%? Preocupado com isso, eu e o André também, eu estava lá na Câmara fazendo requerimento, o André chegou e falei, André, quer assinar? Ele olhou e falou, quero. Mandamos uma indicação para o prefeito, falando o seguinte, prefeito, manda para a Câmara uma lei substituindo o indexador do reajuste do IPTU, tire o IGPM e coloque o IPCA. IPCA deu 4, não sei o que é a inflação. É o que corrigiu aí, inclusive, o salário dos servidores lá, então é onde eu vou chegar. O Bolsonaro corrigiu dos pensionistas e aposentados aí, né? E aí, é lógico, aí tinha o reajuste dos servidores, tem o cartão alimentação dos servidores. E aí, Paulo, nós mandamos para lá, divulgamos na mídia, e isso causou uma ciumeira danada. Por que vocês? Porque fui eu e o André. Bom, tudo bem, aí eu tive esse problema de saúde, eles fizeram uma sessão extraordinária, e mandaram uma lei complementar. A lei complementar, Paulo, ela tem que ser em 2 sessões, tem que ter uma de expertise. Então, mas numa sessão lá, tem vereador lá que foi a primeira vez, foi a primeira sessão da grande maioria dos vereadores, todos novos. O que eles fizeram? Mudaram emendaram a legislação para fazer eles poderiam fazer quanta sessão extraordinária fosse necessária no mesmo dia. Aí fizeram três sessões no mesmo dia. Para quê? Para pegar... Passou pelo jurídico? O jurídico, quando ele vê a maioria de 9 contra 2, o que ele faz, né? A gente vai pedir mesmo esse parecer jurídico da prefeitura. Mas aí o que aconteceu? Que é o grande problema. Em vez de atender a nossa solicitação, de passar por IPCA, que ninguém ia reclamar, nenhum britânico ia ficar feliz, o IGPM vai vir para IPCA. Não, o prefeito zerou
a correção do IPTU desse ano. Porém, no parágrafo 2º, ele suspendeu esse ano uma lei municipal que dá automaticamente o reajuste da inflação aos servidores públicos municipais. Entendeu? Brincadeira. Então, quer dizer, quem está bancando, por exemplo, você pega lá, o dono, lá tem um pessoal que investe nisso, o dono do imobiliário tem 50 imóveis alugados. O que está reajustando o aluguel? IGPM. Ele vai ajustar o contrato de aluguel dele das 50 casas pelo IGPM, porque a lei fala que é IGPM. E ele não vai pagar nem um centavo de reajuste de IPTU. Em compensação, você pega, por exemplo, um servidor, o Carlinho Pintor, que trabalha no trânsito pintando os pares lá no asfalto quente, lá das 2 horas da tarde. Em compensação, o Carlinho vai ter 0 de reajuste no salário dele. Entendeu? Então, quer dizer, quem bancou a alíquota 0 do IPTU foi os servidores municipais. Aí você pega o óleo de soja, que custava menos de R$4, ele está custando mais de 7. Aí você está vendo o combustível, a energia elétrica. Aí, como é que você vai motivar um servidor público municipal a atender bem a tua população? Né? E antes disso, eles já haviam também, por decreto, tirado 20% de nível superior. Quem tinha nível superior lá tinha direito a 20%, mas o tribunal apontou, ele sumariamente já cortou isso também no começo do ano. E sem dizer de uma bomba que largaram para nós, que foi o reajuste da Previdência, né? Foi para 14% a alíquota de contribuição do servidor. Né? Isso é uma lei que o Bolsonaro fez a reforma da Previdência e realmente o município tinha que adequar, senão o município ia ficar inadimplente. E a Câmara Municipal, nessa briga que tiver, a gente ia votar, nós tínhamos que votar isso agora em janeiro. Isso eu votei favorável, porque eu não seria irresponsável de deixar o município inadimplente junto à Previdência Social, e o município sem a certidão ele não poderia nem receber recursos. Mas olha bem quanto que o servidor perdeu nesse início de ano. Aí você tem que fazer o quê? Comprar a briga desses servidores. Né? Porque qual que seria o ideal? Reajusta tudo pelo IPCA, que é o que todos os prefeitos estão fazendo, né? E aí eles usam a lei da pandemia para falar que não pode, mas depois no projeto eles cancelam a lei municipal. Quer dizer que se eles não cancelam o efeito dessa lei municipal, eles iam ser obrigados a dar o reajuste salarial, porque a lei da pandemia não fala em lugar nenhum isso, ela fala de criar despesas. Mas quando você tem lei anterior à pandemia, e essa lei, se não me engano, é da época era a reforma trabalhista que o Zé fez, acho que 2011, que tem esse gatilho. Mas tem outras leis lá, por exemplo, na lei que fez o plano de trabalho do magistério. Então, eles vão ter muito problema na justiça com isso. E criou assim, você viu a mídia, né? Principalmente os professores que são mais esclarecidos, que é uma classe que não é de engolir as coisas de qualquer jeito. Os professores estão muito, eles estão muito desmotivados, né? Então, Paulo, não tem jeito, aí você tem que fazer oposição, né? Mas não é oposição por oposição, você tem que levantar algumas bandeiras que realmente a população depende de algum líder para falar, não, gente, o caminho não é esse, nós precisamos melhorar. Ô, Anisinho, em relação a isso, como é que está Buritama? Parado ou há a expectativa aí de que nesses 4 anos ele possa deslanchar mais o prefeito? Paulo, eu acho o seguinte, eu faço a leitura seguinte. O prefeito está fazendo muito. O Rodrigo, eu não vou falar para você que ele foi um mau prefeito. O Rodrigo foi um bom prefeito nos primeiros 4 anos. E eu conheço bem o Rodrigo de criança, né? Desde muito criança. Só que o grande problema lá é o grupo que se formou em torno deles. Por exemplo, o Rodrigo apita muito pouco. Você não vê o Rodrigo, por exemplo, no rádio, você não vê o Rodrigo falando. O Rodrigo, ele simplesmente não aparece. Eu desisti de convidar ele. Não, não vem porque... Tanto na Pérola como na Pérola. Eu até gostaria de fazer um debate com ele, Paulo. Se ele concordar, ele vem, queria fazer um debate com o Rodrigo. Eu estou mudando o estudo para o lado mais amplo, à vontade. Então, porque aí a gente poderia... Você tem um compromisso comigo, de trazer o Isaír aqui também. Não, o Isaír, o dia que você quiser, ele vem. O Isaír tá... Eu estou doido para conversar com ele. O Isaír, ele está muito bem, ele está...
Isaí é um ser fantástico. O prefeito Isaí é o seguinte, segundo a administração o que falam, né, existe um conselho. E esse conselho é quem decide tudo. Então, esse é um conselho formado por pessoas que apoiaram a campanha dele. Porque o Rodrigo sempre teve um sonho de ser prefeito. Para você ter ideia, na primeira aula da faculdade de Medicina Veterinária que o Rodrigo fez aqui em Araçatuba, na Unesp, o professor perguntou para os alunos qual seria o futuro deles, o sonho. Ele falou assim: eu vou ser prefeito de Biritânia. Então, você vê a vontade que esse rapaz tem de ser prefeito de Biritânia. O problema é como ele escolheu o caminho, né? Por exemplo, quando disputou com a gente lá, por exemplo, ele se juntou com o Marcão, que sempre foi adversário político dele. Aí usaram o Marcão para levantar o grupo, porque naquela época saiu o Danilo, saiu o Nego Bandeira, saiu o Doutor Olímpio e saiu o Rodrigo. Se você olhar as primeiras pesquisas, o Rodrigo era o quarto. Aí o que ele fez? Trouxe o Marcão para o grupo, aquele grupo do Messias que apoiava o Nego Bombeiro, já saiu do Nego Bombeiro e já foi apoiar o Rodrigo. Aí mesmo assim estava muito equilibrado. Aí chegou na reta final, trocaram o Marcão e colocaram o Dr. Herbert, que é um médico. Exato. E aí ganharam a eleição. Mora em Birigui agora. Já moravam, né? Já estavam. Então o que aconteceu? Não está mais na Santa Casa de Buritama, né? Então, não sei te falar. Aí o que aconteceu? O nosso amigo, o que aconteceu? Dr. Herbert. Eu acho que não aconteceu pro Marcão o que prometeram, né? Porque depois racharam. E o Marcão ficou com a maioria da Câmara. E aconteceu o que aconteceu. Virou um brigueiro em Biritânia entre o grupo deles. O grupo meu e do Isaí, ninguém se manifestou durante os 4 anos do Rodrigo. A briga que teve lá foi entre eles. O advogado que defendia a Câmara é advogado amigo do Marcão, né? Que era aquele advogado que defendeu o Messias lá atrás, né? Não tinha ninguém da nossa turma lá. Da turma do Isaí. Da turma do Isaí e do Anísio. Hoje, por exemplo, lá, o advogado que sempre nos defendeu lá sempre foi o Dr. Carlos Gerbach. O Dr. Carlos Gerbach não tem uma ação dele, né, até então contra a administração do Rodrigo. Só que o Rodrigo perdeu a oportunidade também, porque eu fui para Rio Preto, o Isaí aposentou. Ele perdeu a oportunidade de abraçar esse grupo e ter um candidato único, né? Certo. Mas aí, de dentro do grupo dele, saiu o Marcão e foi uma briga feia, sabe? A coisa foi brava. Tem umas sessões que tem no YouTube aí que parece mais uma... não dá nem para falar o que parece aquilo, que senão... Entendeu? Muito feia a coisa. E aí, que é isso, se Deus quiser, não vai acontecer mais. E aí, Paulo, a administração dele, ela é pautada pelo marketing. Ele tem um marqueteiro lá, que é o Araújo Júnior, que recebe da prefeitura. E, se você ver, é a estrutura que o Zé deixou. E tem o que está investindo muito, por exemplo, recapeamento asfáltico. Tem bastante, e pavimentação asfáltica, de emendas, né? Inclusive tem deputado investindo muita emenda lá, é muita emenda que um deputado só está colocando em Buritama, que é um negócio que eu até admiro, né? E muita emenda, e isso, pavimentação asfáltica. Se você olhar a área social, aí que é onde é a minha preocupação, aí a coisa começa a pegar. Você vê, por exemplo, a administração do Zé fez 500 casas populares. Foi o único município do estado de São Paulo que tinha 3 conjuntos habitacionais da CDH em andamento, em 8 anos. É claro que o Zé não conseguiu concluir todos, mas já deixou assinado e começado as obras do último. Os outros 2 ele havia concluído. A saúde do Zé foi muito melhor e a assistência social não dá para comparar, porque por compromisso político, olha para você ver, um município que deve ter umas 10 assistentes sociais lá. E olha que lá tem assistente social de tirar o chapéu, profissionais extremamente competentes. Você sabe quem que é a diretora da assistência social lá? Uma farmacêutica. Sem perfil nenhum de assistência social. Mas por compromisso político. Entendeu? Então, esse tipo de coisa não tinha na administração do Isaí. O Isaí, você pegar, por exemplo, o diretor do SAEMB na época do Isaí, era um engenheiro ambiental. O diretor da saúde na época do Isaí
era pessoal com pós, com administração hospitalar, sempre se pautou pela competência, pelo gabarito, pelo currículo. Não tinha esse negócio de vamos botar o fulano de tal porque ele é companheiro. Então ele teve um monte de problema com relação a isso, porque ele não aceitava mesmo, né? Então existe grande diferença. Agora, quando está habilitando, na parte social está muito ruim. Certo. Entendeu? Você vê, por exemplo, ficou esse tempo todo de pandemia, em um ano de pandemia, as crianças receberam 2 kits merenda. Agora, você imagina um pai, uma mãe, que só tem um trabalhando aí, ou desempregado, que mandava 3 ou 4 crianças para a escola, que tinha lá 2 refeições, agora tem refeição em casa, e o que fizeram com o dinheiro da merenda também nós vamos ver depois. Entendeu? Se você vê a cesta que eles fornecem para uma família, daria para passar no máximo uma semana. Então, o investimento no social é muito ruim. Medicamento faltando no posto, acabaram todas as estratégias da saúde da família, né? Programa de agente comunitário, perderam totalmente o respeito das agentes comunitárias de saúde. Elas têm direito, Paulo, a receber pelo trabalho delas, tem direito a 20% de insalubridade. Isso é lei federal. Tiveram que recorrer à justiça. Só que como a justiça, todo mundo sabe que demora, então tudo que eles querem. Depois, outro prefeito lá na frente vai ter que pagar esse retroativo. Só que eu te pergunto, como é que um agente comunitário que tem que entrar na tua casa com Covid, procurando escorpião, procurando criador de dengue, eu pergunto, como é que você motiva um servidor para trabalhar assim? Né? Essa questão da dengue, por exemplo, se você pedir lá quantas autuações tem por terreno sujo, você vai ver que praticamente não vai ter. Porque eles não fazem isso, porque o problema deles é político. Eles não querem desagradar o Paulo Brito, que tem 10 terrenos lá que comprou para valorizar, e deixa lá a coisa a céu aberto. E lá tem legislação que a prefeitura pode limpar e mandar a conta depois. E se você não pagar, o dia que você precisar de uma certidão, a prefeitura só vai te dar se você pagar aquilo. Só que não é feito. Não foi feito. Então é muita politicagem, né? Que a gente espera que diminua agora. Então, Anizinho, agora me explica para mim, dá a receita para mim. Como é que ganha uma eleição de goleada, então? Porque o adversário era muito ruim? Exatamente. O Marcão... que o vereador do outro lado foi mais votado. Paulo, é o seguinte, como é que você tem... Você sobe no palanque os dois, um elogia o outro. Se você pegar os vídeos da campanha do Rodrigo, você vai ver o Herbert elogiando o Marcão ao extremo, o Rodrigo abraçando o Marcão elogiando o Rodrigo, aí depois todo mundo começa a se xingar e se brigar. Só que um está com a chave do cofre, está dando 40%, está fazendo um monte de benesses para os funcionários e para a cidade, mandando cesta básica para quem ele quer. E o outro não tem nada para oferecer, a não ser um currículo que toda hora o pessoal fala, Marcão não pode ser porque está com um processo. Você vota em quem? Entendeu? O que aconteceu foi isso lá. O que todo mundo fala mesmo. O terceiro nome? Não tinha opção. Faltou o terceiro grupo. Entendeu? Faltou um grupo que realmente tivesse algo de novo para oferecer. Porque Rodrigo e Marcão não tinha nada de novo para oferecer. Entendeu? O doutor Messias contra o Marcão também. Pois é. Elogiando brigando com o advogado no Face, aquela coisa de doido, né? Então as brigas do Messias com o doutor Rego, eu ficava olhando aquilo porque não dá para acreditar. Eu fui adversário dos dois. Eu falei, não, tem que viver para assistir isso, né, Paulo? Porque eu lembro quando era vereador, eu chegava lá no gabinete e o Messias falou, deixa eu ligar para o meu advogado. Quem quer ter advogado? Doutor Silvio Seixas Rego. Falei, Messias, esse cara. Aí depois estão brigando aí, porque um tomou o sítio do outro. Então, eu acho que isso a gente não deve misturar, Paulo, com política. Por exemplo, eu não devo nortear minhas ações políticas com essas coisas da vida pessoal aí. Entendeu? Porque se você é um homem público, você começa a conduzir tudo pela vida pessoal, então você não é homem público. Por exemplo, eu não tenho que ir lá no gabinete perguntar para o Rodrigo como que eu vou votar. Não tem rabo preso.
Não, eu acho que o papel do vereador, inclusive esse negócio de vereador apoiar prefeito, e deputado apoiar presidente e governador, isso está errado, Paulo. Quando você pega lá a função do vereador, do deputado, do senador, o que é? Fiscalizar. Como é que você fiscaliza depois? Por isso que está... Olha, hoje ainda estava comentando lá de manhã, no café da manhã, o pessoal me questionando, falei, gente, nós chegamos num ponto que está na hora do povo parar de ter político de estimação. Falei, vamos prestar atenção. Paulo, quem paga imposto nesse país não está aguentando pagar mais, porque é a maior carga de imposto do mundo. E nós chegamos numa situação tão complicada que os governos criaram uma máquina tão cara que nem o contribuinte pagando a maior taxa de imposto do mundo, eles estão conseguindo tocar, o Estado e a União. Tem Estado aí que está com 3, 4 meses de funcionário público sem pagar, não tem dinheiro. Aí você vai ver o IPVA, aí você vai ver as taxas, está lá em cima. Por quê? Porque os políticos foram tão irresponsáveis que foram criando coisa. Agora o Guedes, por exemplo, está querendo criar um imposto para poder pagar o auxílio emergencial. Agora eu pergunto para você, para comprar avião Gripen, que o Lula fez um contrato, os aviões estão chegando agora, aí tem. Mas vai guerrear com quem, Paulo? Entendeu? Votei o Bolsonaro. Entendeu? Só que se você começa a olhar, enquanto isso o povo está passando fome. E quando o povo não tem dinheiro para gastar no supermercado, o supermercado desemprega também. E fecha. Né? Aí você vê o tanto de gente que está fechando. Olha, em Biribiri. Estava vendo agora em Rio Preto, fechou a fábrica há 3 anos em Rio Preto. 400 empregos. Nós temos 14 mil desempregados. Pois é. E aí você vê o seguinte, a reforma da Previdência, que é a reforma que tirou, que tirou dinheiro do bolso do trabalhador, essa fizeram. Eu quero ver fazer reforma tributária e reforma administrativa. Entendeu? Quer tirar dinheiro do governo, quer tirar regalia de governo. E aí eu fico vendo aí todo mundo defendendo. Falei, gente, hoje eu vi um amigo que veio comigo, falei, escuta, tá bom para você? Tá. Não, eu acho que tá bom. Falei, você está conseguindo comprar carne? Não. Você está conseguindo comprar a tua compra do mês com o que você ganhava 1 ano atrás, você faz? Não. Então não tá bom. Governo é bom, Paulo, quando as famílias de baixa renda têm acesso à saúde, têm acesso à alimentação. As crianças que viviam de merenda nas escolas estão se alimentando aí, às vezes, de ajuda, porque nem tem emprego. E aí os governos, tanto municipal como estadual como federal, falam que não tem dinheiro. Então, onde chegamos? Então, eu acho que está na hora, Paulo, da população, sabe, começar a pensar. Não é ficar defendendo um A, ou B, ou C. Eu acho que o povo precisa começar a pensar e olhar na casa do vizinho. Porque o pessoal, por exemplo, que é aposentado, não, eu estou bem que eu estou aposentado. Será que o fundo que mantém essa aposentadoria vai aguentar até quando? Com esses administradores que nós estamos tendo aí. E outra, essa questão da personalidade. Não, o Paulo era do prefeito passado, o Paulo para mim não serve, eu tenho que achar outro cara para me fazer. Entendeu? Isso precisa acabar. As pessoas precisam entender que trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Porque se não começar a pensar assim, Paulo, essa pandemia, ela não vai passar como o governo federal imaginou. O maior erro do governo federal não foi a cloroquina, não. O maior erro do governo federal foi imaginar que isso ia passar em 2, 3 meses. E agora a gente está vendo aí com as variantes do vírus, que isso pode demorar 1, 2, 3 anos, a gente não sabe. Né? Então está na hora dos governos, tanto municipal, que é onde a gente atua, começar a pensar no povo. Esquece obra nesse primeiro momento aí. Mas não deixa ninguém passar fome, melhora esse atendimento à saúde. Entendeu? Porque nós estamos no meio da maior pandemia de todos os tempos. Nós não sabemos aonde vamos chegar isso daí. E eu passei pela experiência, não é brincadeira. Tive vários amigos aí
que não tiveram a mesma sorte que eu de receber os mesmos cuidados e hoje não estão no meio da gente. Inclusive o Vardão, né? O Vardão, eu não sei como foi o atendimento do Vardão, mas o Vardão é um cara forte, né? Um cara que eu viajei com o Vardão, fui vereador com o Vardão, 4 anos, a gente viajou muito, depois ele foi vice-prefeito do Zé, 8 anos, né? Cara super forte, um cara super do bem. Companheiro, né? Companheiro, gostava só de alegria, agora do Vardão é tocar viola e tá com os amigos. Partiu. Não posso falar, não sei como foi o atendimento dele. Só que o que eu sei é que o atendimento da minha cidade teve gente que poderia ter sido atendido de outra maneira, inclusive quando voltou da UTI. Porque você imagina, Paulo, não tem leito. A hora que você dá uma melhoradinha, o cara te devolve para o município. Porque já tem alguém pior que você. Aí você tem que chegar no município, essa equipe que eu estou pedindo para montar tem que te abraçar. Às vezes vai ter que ficar no hospital lá ainda mais um pouco até você voltar para casa. Paulo, quem me tirou o oxigênio lá na beneficência de São José do Rio Preto não foi o médico. Quem desligou o aparelhinho lá que manda oxigênio para mim foi a fisioterapia. E foi de uma maneira tão sutil que ela chegou brincando comigo e tal, desligou sem eu ver e mandou eu fazer exercício. Eu fiz os exercícios achando que eu estava com oxigênio, mas já estava com um pouquinho, né? Mas eu achei que eu estava com oxigênio. E ela colocou o aparelho, pegou e falou, pode tirar. Eu falei, mas você não vai desligar? Ela falou, está desligado. Entendeu? Olha o tipo de profissional. Agora eu pergunto para você, dá alta para você de UTI e te manda para casa, sem um acompanhamento. Teus órgãos estão todos comprometidos, porque faltou oxigênio por um período. E esse vírus, ele te consome. Por exemplo, eu já que eu fui embora daqui a pouco, eu vou deitar, porque eu vou ficar muito cansado por estar falando todo esse tempo aqui. E pergunta para quem teve como é que é. Então não é brincadeira, eu acho que eu sei que tem programa com um alcance muito grande, eu gostaria de pedir para todos os gestores públicos, todos os profissionais de saúde, olhem com muito carinho para quem foi acometido por Covid. Assim como tem que olhar com carinho para todos os pacientes que chegam no UBS, ou que chegam num ponto de atendimento, ou que chegam num ponto de socorro. Mas esse vírus que está chegando aí, agora Araraquara com lockdown, o risco da nossa região chegar nesse ponto não é pequeno, né? Preciso urgente dotar esses hospitais de usina de oxigênio. Eu vi o prefeito de Araraquara, o Edinho, dando uma entrevista, ele pediu pelo amor de Deus para os prefeitos fazerem isso. Para você não ficar refém de cilindros. Foi muito corajoso, né? Porque envolve essa questão do lockdown, como ele sempre não quer fechar de jeito nenhum, ele quer abrir, né? Então, tomara que a gente não chegue no ponto que Araraquara chegou, mas nós estamos muito próximos de Araraquara, né? E se essa variante passar por aqui e as nossas UTIs estiverem comprometidas, com certeza alguma medida o governador de São Paulo vai tomar, eles vão xingar também, mas é o seguinte, eu só peço assim para as pessoas, corram do vírus, porque o negócio não é brincadeira e precisa ser encarado de uma maneira mais séria. Ô, Anizinho, a gente podia anunciar já que daqui 3 anos e meio você é o candidato a prefeito? Não, Paulo. Vai fugir, vai mijar na vida? Não é isso, Paulo. Eu tive uma experiência de candidatura de prefeito que, assim, eu não gostaria de ter novamente. Os prefeitos você ganhou todas, não foi? Sim, mas é o seguinte, assim, eu sempre coordenei campanhas de prefeitos em Buritama. Ganhei várias, perdi algumas. Mas trabalhei com o Odair, trabalhei com o Realino, trabalhei com o Isaí. Com o Messias eu trabalhei no hospital. Politicamente, eu fui... O Paulo Guerbas não, né? Eu fui candidato a vereador do Messias lá atrás. Conheço bem o Messias também, um excelente médico, tenho uma admiração por ele. Paulo Guerbas não, Paulo Guerbas foi bem antes, né? Paulo Guerbas foi prefeito de Buritama em 73. Isso. Só que é o seguinte, Paulo, Buritama... Depois veio o Tião Parra, né? O Tião Parra foi prefeito 2 vezes de Buritama. Ei, Tião. O Paulo foi antes... o Tião Parra foi Camilo Piazzalunga. Isso. Sebastião Parra, Paulo Guerbas, Sebastião Parra de novo. Isso. Entendeu? Depois veio Isair Teixeira. Depois veio Messias. Realino Veroldi.
Depois veio Messias, depois veio Odair, depois veio Messias de novo. Aí o Messias foi cassado, terminou o mandato no Nelson Feraldi. Depois veio o Odair Careca. Não, depois do Nelson Feraldi foi o Jair Teixeira, dois mandatos seguidos. E depois agora o Rodrigo. E antes, lá atrás, eu pulei, o Isaí foi prefeito depois do Sebastião Parra. Depois do Sebastião Parra, Isaí, depois que foi o Realino. Então, por isso que Buritama, Paulo, é um negócio que eu sempre me preocupei com dados. Então, assim, você perguntar Buritama, a minha mãe é de família de fundador, e é uma cidade que eu sou apaixonado por ela, né? Por exemplo, a usina, né, Nova Vanhandava, eu acho que está chegando na época, eu era aluno, acho que da quinta ou sexta série, e foi lá em Buritama o pessoal fazer uma audiência pública. Então, o Miguel Ribeiro, que você estava falando aí, na época ele trabalhava no Departamento Hidroviário do Governo do Estado. E foi feita uma audiência pública. E foi alguém da CESP falar que a cachoeira do Macuco, que tinha lá, que era a coisa mais linda do mundo, o cara falou, isso aqui vai encher d'água, né, vai para o nível. E eu já era muito curioso, já peguei, na época, na hora das perguntas, eu peguei o microfone e perguntei. Falei, peraí, então vocês vão acabar com a cachoeira do Macuco? Ele falou assim, não, nós nem vamos acabar com a cachoeira do Macuco. A cachoeira do Macuco vai ficar debaixo d'água. E cabe à geração de vocês desenvolver uma tecnologia melhor que a hidráulica para gerar energia. O dia que tiver isso, nós vamos poder acabar com esse lago, a cachoeira do Macuco vai estar lá intacta. Isso eu não esqueço. Agora, com esse negócio de energia fotovoltaica, eu falei, acho que não vai demorar muito isso, viu, Paulo? Anísio, foi um prazer bater um papo. Você tem um programa de rádio também, né? Tem, Paulo. Vou voltar agora. Horário do tema, meu começa às 11h30. Hoje você mancou, então? Não, eu estou afastado, né, por conta da Covid, né? O que você faz no programa? Mete o pau também? Não. O programa a gente... não é igual o Birigui, né? Que você tem aqui muita gente para entrevistar, né? A gente vai dar agora um upgrade lá no programa, né? Vamos ter um repórter externo, mas a gente dá mais notícia de nível estadual, municipal e comenta, né? E quando tem alguma coisa regional, a gente mostra. Mas é bem simplesinho, não é igual o teu, que tem essa audiência aí. Né? Na necessidade fez com que a gente fizesse isso. Não, mas foi legal. A nossa visibilidade, você sabe, né? Nossos olhos aí. Ainda bem que tem um camarada que é um santo que cuida de mim, que é o Dr. Benhur. Aqui é. Filho de Doc. Não, é amigo de casa, né? Não é que é um exemplo a ser seguido por toda a juventude. Meu amigo, um baita de um profissional que nos deixa muito orgulhosos. Nós temos 3 aqui de Buritama. Tem o André. Tem o André, tem o Benhur. E o Benhur e o Herbert. Não, o Herbert não é de Buritama, né? O Herbert que é de Paraquedas, não. O Herbert é de Aparecida do Tabuado. Vou te contar a história do Herbert de Buritama, dá tempo? Não, tá com o pau. É o seguinte, a Buritama tinha o Dr. Renato, que era o cirurgião da Santa Casa. Só que a mulher do Renato, na época, eles se desentenderam lá com o Messias. E o Herbert, ele estava fazendo cirurgia em Rio Preto, fazendo estágio, né? Fazendo estágio, acho que residência médica, e dava plantão em Buritama. Aí o Messias o convidou para ir para Buritama, porque ele estava terminando cirurgia, e o Renato politicamente não era muito favorável, né? E aí o Herbert foi para Buritama, ficou em Buritama, terminou depois a residência dele, evoluiu bastante como médico, mas quando ele foi para Buritama, ele estava ainda em residência médica, terminando a residência dele de cirurgia. E ficou em Buritama, e é um bom médico, uma pessoa bastante admirada lá, né? Médico e padre, né, Paulo? Você sabe que é complicado se enfrentar em política. E o Herbert é um excelente médico, mas ele é de Aparecida do Tabuado, agora acho que deram um título de cidadão buritamense para ele, mas não é nato de lá não, esses outros que você falou são, realmente. Mas também tem a doutora Andalei, né, que é médica aqui, que é buritamense e nata, um excelente profissional, né, uma médica que a gente perdeu, que ela começou em Buritama
depois veio para cá, ela e o doutor José Carlos Vicentini, que também é vascular, mas ainda Nebre também se mata. Eu devo estar esquecendo de mais alguém, né? Porque Buritama e Birigui... Daqui para lá foi a Xlane, né? A Xlane, ela é casada com um rapaz de Buritama também, né? A Xlane acho que não é de... Não sei de onde nasceu, mas não faz muito tempo que não era em Buritama. Eu trouxe o Luciano aqui, uma entrevista gostosa. O Luciano abriu o jogo, falou tudo, todinho, e eu vi que ele tem uma possibilidade aí de ser até um candidato a prefeito. Você acredita que possa ser? Pode, sem dúvida. O Luciano é um empresário, né? Família buritamense, tem toda a condição. Você conhece todo mundo, né, Anísio? Paulo, é o que eu te falei, eu nasci lá, né? O pessoal que é de lá a gente conhece bem, né? O Luciano, o que vai ter contra o Luciano vai ser 8 anos de administração do Rodrigo. Que você sabe que o desgaste de uma administração de 8 anos não é fácil. Não. Mas só o interesse dele já é muito bom, porque é uma renovação, né? E é bom você ter empresários entrando no meio político, que vai de encontro disso que eu estou te falando. Precisa que essas pessoas venham para a política. É preciso que haja uma renovação. Não adianta você ficar criticando. Né? O pessoal fica aí falando mal de determinado político. Tá bom, mas e quem vai entrar lá? Entendeu? Porque a política, ela está nivelando por baixo. Ela não está nivelando. Se você pegar os ex-prefeitos de Birigui, pega lá atrás para você ver os nomes que tinha. Pega a Constituição de 88 e vê quem eram os deputados federais. Você vai ver que tinha gente lá que o nível deles é bem mais alto, né? E esse nível está caindo porque as pessoas de bem não estão querendo entrar em política. Por quê? Porque as mídias, muita gente critica, começa a ir na vida pessoal da pessoa, deixa de criticar a parte pública, né? Por exemplo, eu já fiz críticas aqui, mas fiz críticas a trabalhos públicos. As pessoas são boas. Errar e acertar, Paulo, faz parte do ser humano. Agora, a questão de como conduz, né, eu acho que cada um faria de um jeito. Eu, como vereador, eu tenho a obrigação de manifestar. Por exemplo, se eu fosse prefeito de Buritama, eu já teria gastado 400 mil e colocado uma usina de oxigênio na Santa Casa. Porque se esse negócio aí complicar, o grande problema do Covid é o oxigênio. Para quem recebeu 5 milhões do governo federal, e outra coisa, a Santa Casa vai economizar uns 35 mil reais por mês que ela gasta com oxigênio. Então, isso é uma maneira de se ajudar bastante, né? Mas a visão do executivo é outra, entendeu? Então, você tem que respeitar. Mas você não pode deixar de se manifestar. Se o Rodrigo fazer diferente, você tem que respeitar. Ele é prefeito. Entendeu? Mas você não pode deixar de se manifestar. Eu acho que as pessoas precisam começar nisso. Por aí. Separar o lado pessoal do lado público. O prefeito atual que assumiu aqui. Eu tenho uma crítica. Tá bom, você tem uma crítica para fazer sobre o que ele fez? É ótimo, porque às vezes vai até ajudar. O que as pessoas precisam parar de fazer é parar de entrar na vida pessoal, porque aí já... Aí complica tudo. Complica, e aí ninguém quer participar disso. E está piorando, né, Paulo? Se você analisar, igual eu falei, nós chegamos num ponto. O imposto não dá para pagar, o imposto que você paga é caro, e para o governo é insuficiente. Se você analisar hoje a situação do nosso país é essa. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul era um estado que era modelo. Vê a situação financeira do estado. Inchar a máquina, o estado deixa de arrecadar, né? Aí a gente fica refém, por exemplo, das multinacionais. Estamos refém das multinacionais. A Ford fechou uma fábrica lá, acho que na Alagoas ou Bahia, não sei, quebrou o estado praticamente, porque quantas pessoas desempregadas. Então esse negócio também de terceirização, privatização, é uma coisa que precisa ver com cuidado. Porque de repente é um negocião, mas e daí? Você fica na mão dos grandes, né? Se você pegar a Ferrovia Norte-Sul hoje, vê quem está usando. Por exemplo, são os grandes. Economizaram com o transporte, no transporte de grãos, economizaram muito. E o brasileiro, quanto que ele economizou? Nenhum, a cesta básica só subiu. Então a gente fica vendo aí, Ferrovia Norte e Sul, transposição do Rio São Francisco, não é para atender pobre, é para atender interesse de multinacional. O povo precisa acordar.
que nós precisamos ajudar as pequenas empresas. Por exemplo, já pensou, Birigui, que essas fábricas de calçado, tudo trabalhando novamente igual era? Né? Está indo tudo embora. E você está vendo algum governo querendo fazer isso? Então, acho que o povo precisa começar a acordar. Não comece com esse negócio aí, não, porque vai vender não sei o quê. Vão vender, pagar a conta e continuar gastando mais que arrecada. Daqui a uns dias, né, o brasileiro, tudo que o brasileiro tinha, não vai ter mais nada, porque se fosse para vender e resolver o problema, vamos vender. O problema é que você não está vendo ajuste fiscal nenhum. Você não está vendo ajuste administrativo nenhum. E vão privatizar um monte de coisa e tem gente que acha que isso é bom. Então precisa pensar. Bom mesmo foi o nosso bate-papo. Gostei. Professor Anísio, obrigado pela sua participação. A casa é sua. A porteira está sempre aberta. E foi uma alegria muito grande conversar com você. Paulo, alegria minha estar em te ver bem, né? Com saúde aí. Parabéns aí pelo programa, parabéns aí pela estrutura que você montou. É muito legal poder te ver assim, nativa e bem, né? E dizer que nós... A gente engana bem. Não, você sabe que não, né? E que eu vou estar aqui sempre que você precisar aí, que você me chamar, vou estar aqui. E se tiver... você vai vir várias vezes. Se tiver debate... trazer o nosso querido... o Isair eu falo com ele, vejo que dia que ele pode vir, né? O Isair viaja muito, está sempre lá no Mato Grosso, né? Com as coisas dele. Eu tenho visto pouco o Isair, né? Ele foi me fazer uma visita agora, porque... Ele teve Covid, né, também, ele teve em dezembro, também teve que ficar em hospital, mas o Zé é muito forte, né, e muito disciplinado no que ele faz. E depois ele foi me fazer uma visita. E foi quando eu vi, mas eu vejo muito pouco. O Zé, politicamente, ele perdeu o interesse, está muito focado nos negócios dele. E é uma pessoa assim, mas assim que eu vê-lo, eu vou falar, o Paulo quer que você vai lá, e eu tenho certeza que ele vem. Com certeza. Teu companheiro que veio aí, seu parceiro? Tá aí me acompanhando aí o Pinelli, meu amigo. Eu estou evitando de dirigir sozinho, porque pode ser que ainda me dê um pouco de falta de ar. E ele se dispôs a me acompanhar, até agradecer a presença dele, tá aqui comigo. Então tá. Nezinho, obrigado, viu? Obrigado, viu? Paulo, Oi. Bom dia, Paulo Brito. Aqui é o Adriano da Lousa, ex-vereador de Buritama. Poderia perguntar para o Anísio quem é o diretor do SAAEMB de Buritama? SAEMB. Que é? SAAEMB. SAEMB. O presidente, o diretor é o João Firmino Faleiros. E o João Firmino Faleiros tem formação em administração, nenhuma crítica com relação ao trabalho que ele vem fazendo no SAEMB, né? SAEMB é Serviço de Água e Serviço de Água, Esgoto, Meio Ambiente de Buritama. Não sei, eu não tenho nenhuma análise. Até agora não me chegou nenhuma crítica com relação ao trabalho que ele vem fazendo. Eu só falei que na administração do Isair, a gente tinha um engenheiro ambiental. O João Firmino, eu acho que ele cobre essa lacuna. O João tem administração de empresas e é o superintendente do SAEMB. Será que ainda é o João do Kiko, aquele que foi caçado por corrupção junto com o Messias? Sim, o João foi caçado como vereador, mas eu acho que já cumpriu o que ele tinha de cumprir. O serviço que tinha que fazer. Eu acho que ele já cumpriu. Eu acho que, olha, é assim, o meu amigo Carlão, Dr. Carlos Gerbas, ele falou um negócio, Paulo, quem vive de passado é museu. Exato, tá então, lá no Ipiranga. Se o Ipiranga. Rodrigo deu oportunidade para o João Firmino desenvolver esse trabalho, eu acho que está tudo certo, não tem nada de errado, sabe? O que eu acho errado é você botar uma farmacêutica, se quer contemplar essa farmacêutica, dá um cargo para ela na saúde. Mas deixa assistente social para quem fez assistente social. Também, a moça é gente boa pra caramba. Só que não adianta, quando você vai numa faculdade de fazer farmácia, você não tem nem treinamento de abordagem de uma política social. É outra disciplina, né? E se você vê o que a população reclama do atendimento, então também é aquela questão, Paulo, do perfil, né? Certo. Então o que eu estou falando é isso. Vou fazer um parênteses aqui. O João do Kiko é meu amigo, tenho uma saudade danada do João do Kiko, viu?
Pode ter feito o que fez, no que não fez, o todinho, mas ele é meu amigo, eu gosto muito do João do Kiko. Tranquilo, Paulo, eu acho, isso foi muito bom o Adriano perguntar, mas é o mesmo. Só que tem uma coisa, gente, ele cumpriu o período dele, ele pode ser nomeado, é legítimo, ele tem administração de empresas, e eu acho legítimo o Rodrigo nomear o João lá, e deve estar fazendo um trabalho bom. Ele ainda fez um comentário, não seria o mesmo que dar os carneiros para o lobo tomar conta? Aí não dá para responder, porque eu não sei o trabalho, eu não acompanhei o trabalho que o João está fazendo lá. Tem mais, Débora? Tem mais uma ainda dele também. Por que um vereador caçado por corrupção se tornar um dos maiores salários da prefeitura não é imoral? Olha, é cargo, igual eu falei aqui, gente, cargos de confiança, o prefeito responde junto. E se o prefeito nomeou, a responsabilidade é do prefeito. Tem a caneta, né? Não adianta ficar tentando, eu acho que não é por aí. Entendeu? Eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem que, igual eu falei, já falei aqui hoje, acertos e erros todo mundo tem. Na época lá de trás, talvez o pessoal da agora pode cometer. Você não sabe, porque na época eles imaginavam que eles tinham um grupo tão forte que era possível fazer determinadas coisas. Aí aconteceu o que aconteceu. Hoje não está sendo diferente. Eles têm maioria absoluta na Câmara e às vezes se acha numa segurança tão grande que pode tropeçar amanhã ou depois, né? E agora, a casa cair. Lógico, isso a gente já cansou de ver. Todo político que tem problema, ele tem excesso de confiança. Vou te dar um exemplo. Fernando Collor de Mello. Era um dos caras mais confiantes que eu já vi. E você viu que fez um bom governo, hoje a gente tem que admitir, e foi cassado porque abandonou o Legislativo. Deixou o Legislativo, né? Correr. Então, já fala, gestão pública é do povo. Cuidado, não tem dono. O Marcos Antônio Vicentini, da Santa Casa Clínica, está mandando bom dia, parabéns pelo excelente programa e um abraço para o Anísio. Marquinho. Quem está mandando um abraço também é o Aparecido Donizete Gomes. Um abraço para o Marquinho, meu amigo, excelente trabalho lá na Santa Casa Clínicas. E um abraço aí para o Aparecido Donizete. Obrigado então, viu? Ele falou um negócio muito certinho aí. Às vezes o cara pensa que está com tudo e não está com nada. O São Paulo está com 7 pontos na frente, todo mundo soltando foguete. Hoje está numa situação bastante difícil. Olha aí como é que é as coisas, né? Ninguém pode confiar em nada. É isso aí, Paulo. Anizinho, obrigado mais uma vez, viu? Débora? Chapeuzinho. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa quarta-feira aqui no Bola na Rede, na Rádio Paulo Brito. Paulo Brito, chegou em Santos o novo técnico. Ariel Roland é o novo técnico do Santos. O Palmeiras joga amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro. Exatamente. Encarando o jogo como amistoso, porque domingo tem decisão pela Copa do Brasil. Já no Corinthians, a diretoria do Corinthians começa a dispensar alguns jogadores, né? Luan deve sair do Corinthians, muitos jogadores aí devem sair do Corinthians nessa temporada para 2021. No São Paulo, a torcida faz uma pressão danada em cima da equipe do São Paulo. É obrigação chegar a Libertadores direto, né? Já perdeu aí o título no meio do caminho, já perdeu muitos jogos, agora aí pega essa pressão danada que o São Paulo vai jogar amanhã contra a equipe do Flamengo. No Bandeirantes Esporte Clube, Paulo Brito, está acontecendo muitas coisas lá no estádio, exatamente. Diretoria do Bandeirante, inclusive o presidente do Bandeirante, Ademiro Web de Oliveira, está correndo atrás dos laudos para deixar tudo pronto. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Federação Paulista de Futebol, exatamente, está exigindo muita coisa do Bandeirante Esporte Clube para o Bandeirante disputar esse campeonato paulista da Série A3. Exatamente. Estão dizendo que o estádio está irregular. O Bandeirante está fazendo de tudo. O presidente do Bandeirante, tudo que a federação está pedindo.
ele está fazendo, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, e a vistoria dessa turma será no dia 5 de março. No dia 5 de março vai voltar no Estado Pedrão o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a turma da Federação para aprovar o que eles pediram, exigindo no estádio Pedro Marim Berbel. É lamentável o que está acontecendo com o Bandeirantes Esporte Clube nos bastidores. É uma revolta, porque a gente vai por aí nos outros estádios, é uma vergonha. Já o estádio Pedrão, meu Deus do céu, um estádio maravilhoso, comporta muito bem, você vê, não está tendo nem público, e a federação, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro está exigindo muita coisa do Bandeirantes Esporte Clube. Exatamente, e o presidente do Bandeirantes está fazendo essa correria para deixar tudo pronto, deixar tudo organizado. É coisa de doido, Paulo Brito. E eu vou bater um papo com o presidente do Bandeirantes, ele vai falar aqui com a gente o que está acontecendo nos bastidores do Bandeirantes. O técnico do Bandeirantes, o Márcio Ribeiro, está treinando os jogadores do Bandeirantes, o time do Bandeirantes está super legal, tá tudo bacana, mas os bastidores envolvendo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Federação está exigindo muita coisa do Bandeirantes Esporte Clube para o Bandeirantes disputar a Série A3. O presidente do Bandeirantes vai falar amanhã aqui no Bola na Rede, ok, Paulo Brito? E falando aqui do Campeonato Brasileiro, a última rodada termina amanhã. Amanhã a gente vai saber quem será o campeão brasileiro 2020 e os 4 rebaixados. A 38ª rodada está marcada para amanhã, 10 jogos às 21h30. Todos os jogos no mesmo horário. Bragantino e Grêmio, Bahia e Santos, Atlético Paranaense e Sport, Atlético Goianiense e Coritiba, Ceará e Botafogo, o Atlético Mineiro pega o Palmeiras, o Vasco pega o Goiás, o Fluminense pega o Fortaleza, o Internacional pega o Corinthians e o São Paulo pega o Flamengo. Amanhã sai o campeão brasileiro 2020 e os 4 rebaixados, ok? Walter Pacelli, o Chapéu, falou, narrado Paulo Brito e no Bola na Rede. E amanhã, mais novidade do Bandeirante Esporte Clube, Paulo Brito. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. IOB, Instituto de Óleos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Óleos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Óleos de Birigui. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Oi, gente, bom dia. Conforme eu havia prometido para vocês, eu estou aqui hoje na loja do Silvares, que eu quero mostrar essa loja para vocês também. Essa loja é conhecida como a loja do Silvares, está na Avenida do Poupatempo, então é de muito fácil acesso. A gente vai mostrar uma breve apresentação dos móveis para vocês conhecerem a loja, muitos já conhecem. Depois nós vamos apresentar para vocês a nossa querida equipe, que vocês vão gostar muito.
a mocinha do crediário. Depois a nossa vendedora Thaís. Vem a Thaís e Thaís. Não confundem, por favor. E a Paloma. Isso aí. Nós temos também o Thiago, mas ele não está aqui hoje, mas a gente apresenta ele outro dia. E tem o nosso gerentão, Maurício. Certo? Tudo bem? Chama eles, vem pra cá, fala assim. Vem pra cá, pra Morena Móveis. Preços baixinhos e moreninhos. É isso aí. Gente, agora é a sobreloja e também a Simone, tá? Venham. Aqui na sala vocês vão conhecer a Simone, nossa gerente de operações. Apresento. A Bela. E aí, gente, espero que gostaram, tenho certeza de que gostaram. E olha só, a Morena Móveis, além de preços bem baixinhos e bem moreninhos, é famosa por vender barato. Recebemos uma boa notícia hoje, uma notícia alegre. Eu estava aguardando a informação do Miguel Ribeiro da Santa Casa em relação a um transplante que será feito e até o presente momento, mas a qualquer momento ele pode mandar a notícia e nós estaremos entrando em edição extraordinária. Um abraço, viu, gente? Mas eu recebi uma notícia boa que meu filho, Jorge Luiz de Brito, o Neném, vai na próxima sexta-feira, né, Débora? Fazer já uma cirurgia de córnea dos olhos, no Hospital dos Olhos, em São Paulo. Que Deus proteja, que Deus ilumine o caminho dele, dos oftalmologistas, e que Nossa Senhora Santa Luzia esteja junto com ele nessa cirurgia. Filho, o pai está torcendo, hein? Daqui a pouco o pai também vai fazer as pálpebras aí com o Dr. Benhur, Dr. Lucas, Dr. Rogério. Vamos, assim que o pai for vacinado aqui, nós vamos fazer essa cirurgia das pálpebras. Vamos embora, Débora? Vamos, Paulo. Até amanhã e obrigado a todos. Agradecemos o seu carinho, a sua audiência. Amanhã, entrevista com José Firmino Grosso. Atenção, porque amanhã, José Firmino Grosso no nosso programa. Um abraço, gente. Patrícia, o pai te ama.